Tá aqui a live de hoje, ansiedade e emagrecimento. Vamos falar de um tema, né, que aflige, que acomete grande parte ou 90% das pessoas que estão acima do peso ou que já estão num grau de obesidade. Então, é um tema que as pessoas me pedem para falar bastante e tem muita coisa pra gente falar. E eu tava aqui guardando ele na manga, né, pra falar, porque, gente, a gente precisa desconstruir, hoje o tema é ansiedade e emagrecimento, tá? Desconstruir certas coisas que a gente acredita em relação à ansiedade, em relação ao quanto ela nos afeta. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, nem tudo aquilo que a gente está passando nos resume, nem tudo aquilo que a gente está vivendo é o que a gente é de fato. E você já vai entender, porque eu vou te explicar bem direitinho o que isso quer dizer daqui pra frente, tá? Agora me diga você. Você é do tipo de pessoa que diz, eu faço atividade física 5 vezes por semana, eu me alimento direitinho, eu faço dieta e eu não emagreço. Eu só posso ter algum problema. Isso era exatamente o que eu pensava antes de entrar nessa viagem que é o autoconhecimento, antes de conseguir me reconhecer como uma pessoa, como um ser humano. Era o que eu fazia. Tanto que eu já contei aqui pra vocês, né, inúmeras vezes que eu fui em quantos médicos, endocrinologistas, fiz todos os exames que vocês possam imaginar e nunca dava nada. E eu saía triste e frustrada às vezes do consultório porque não dava nada, não tinha nenhuma alteração, né, orgânica nos meus exames que demonstrasse o porquê do meu aumento de peso, ou o porquê que eu fazia tudo isso que eu acabei de dizer pra você, ó. Faço atividade física, faço dieta, como direitinho, me alimento direitinho, mas não consigo emagrecer. E era só a ansiedade que eu tinha, né? E não era porque eu era uma pessoa ansiosa, eu estava ansiosa. Então, a primeira coisa que você tem que desconstruir aí na sua vida é que se hoje, né, você tá nessa condição, você está nessa condição, você está ansiosa, você não é uma pessoa ansiosa, e segura aí que a gente vai entender essa diferença, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo essa live no gravado e muito boa noite, muito obrigada por você que tá aqui comigo agora no ao vivo, né? Tirou uma horinha da sua vida, nem foi do seu dia, às vezes nem precisa tirar, é só me colocar aqui, né, no Viva Voz do seu celular, continuar fazendo o seu trabalho, continuar fazendo o que você tem pra fazer em casa, porque eu tenho certeza que quando você chega do trabalho, você não sabe qual é a ponta que pega primeiro. É ou não é verdade? Então, não para de fazer suas coisas. Fica aí ouvindo o que a Mari do programa Sutilmente está te falando e continua fazendo o seu trabalho, mas o importante é que você fique aqui comigo, o importante é que você vá internalizando o que a gente vai falar hoje sobre a ansiedade. Vou mandar os meus beijos tradicionais, né? Meus beijos e os meus abraços para quem tá aqui, para quem entrou aqui, né? Pra Cleo, maravilhosa. Ô, Cleo, que saudade de tu, Cleo. Tá me devendo uma foto, hein? Olha, a pessoa fazendo cobrança ao vivo e a cores. Minha rainha de Urubici, Fábio Fioravante. Que bom ter você aqui. Jusanete Sumida. Jusanete, mais conhecida como Sumida. Olha só. Eu não vou largar da sua mão. Jerusa, também maravilhosa. Que bom que você entrou, minha linda. Tô com saudade de você também. Quem mais? Josiele, que tá aqui também. A Josi, né, minha amiguinha. A Rosa. Eu não sei quem é a Rosa, que eu tô sem óculos. Eu não consigo identificar, mas ó, um super beijo pra você. Pra Aninha, maravilhosa, aluna da turma 3. Pra Rose Matos, né? Um beijo pra você também, minha linda. Pra Silva Pereira Lima. Não tenho o primeiro nome, mas também se sinta abraçada, se sinta acarinhada. Muito obrigada por estar aqui. Pra Eliane, maravilhosa. Eu também tô com saudade de tu, Eliane. Manda notícias pra mim, aluna maravilhosa e incrível da turma 2. 2 é isso, Eliane?
Ai, gente, eu lidei com tanto número hoje que vocês não têm noção. Hoje eu só enxerguei números na minha frente. Mas vida que segue. Agora eu já tô confundindo tudo. Fala aqui, Eliane, qual é a turma? Qual é a tua turma? Ai. Ô, Daninha, linda! Beijo pra você, maravilhosa aluna da turma 4. Oh, meu Deus, seja muito bem-vinda. Tenho certeza, gente, que a gente vai fazer uma transformação muito linda, muito incrível na sua vida aí, tá? Um abraço pra Marilei Goulart e pro Bruno Santos, que acabou de entrar aqui, tá bom? Vamos falar de ansiedade, então? Gente, antes de eu começar a falar, quero agradecer os corações que estão subindo, que por acaso agora não estão subindo, mas estavam subindo. A turma 2, ó, a Eliane falou, turma 2. Perdão, Eliane, às vezes eu bugo. E hoje é um dia que eu tô bugando direto, porque eu só lidei com números. Mas tudo bem, ó. Beijo pra você, tô com saudade de você. Uma horinha eu vou te chamar pra gente bater um papo, tá bom? Obrigada pelos corações, pelos acenos que vocês mandam aqui no cantinho, né? Muito obrigada de verdade. Eu gosto de ver os coraçõezinhos e os rostinhos de vocês subindo ali. E isso me dá um alento. E falando em alento, eu tô aqui, gente, toda quinta-feira. Chova ou vente, neve, dê frio ou não, com Covid ou não, que eu já vi, né? Doente, com muita saúde. Eu sempre estou aqui todas as quintas-feiras para fazer o quê? Para pegar na sua mão, para te entregar um pouco do que eu sei, para te dar um pouco de conforto, né? E dizer que você não está sozinha, pra gente construir junto um autoconhecimento, porque sozinho é muito desafiador. Eu não gosto da palavra difícil, é muito desafiador você conseguir sair do seu estado, do estado A, né? De onde você está, para um ponto B. Esse ponto B que você tanto deseja, que você tanto quer. E sozinho a gente até consegue, mas é com muita dificuldade, é com muito sofrimento. Então, independentemente de você ser ou não aluna do programa Sutilmente, eu quero que você continue aqui comigo. Eu quero que você me ajude a compartilhar as lives que eu faço, as postagens que eu faço, porque pra mim isso é muito importante. Pra plataforma Instagram também, né? Ele só entrega aquilo que realmente é muito visto. Então, se tá sendo visto, é porque tem conteúdo bom, é porque o que eu tô falando aqui pra vocês não é abobrinha. Então, muito obrigada por essa contribuição de vocês, quando vocês salvam os comentários, salvam os posts, encaminham para as outras pessoas. Eu fico muito feliz com isso, e assim eu consigo me manter aqui no Instagram toda quinta-feira falando para vocês de emagrecimento consciente, sustentável e possível, tá? Porque a gente tem essa crença que a gente só consegue emagrecer se a gente se matar na academia, ou então se a gente fechar a boca pro resto da vida. E não funciona assim. Tanto não funciona assim que hoje eu trouxe esse tema para falar com vocês, tá? Que é o quê? É a ansiedade. A ansiedade, gente, é o mal do século, como eu falei hoje nos stories. Isso tá afetando a população mundial. As pessoas estão doentes com esse transtorno, porque sim, é um transtorno. A ansiedade é um transtorno. Há quem diga que é frescura, e quando eu escuto as pessoas falando que a ansiedade é frescura, eu quase tenho um surto, porque não é. Só quem está passando por essa dor, né? Porque a ansiedade também é uma dor, sabe exatamente do que eu estou falando. É ou não é verdade? Quem aqui se identifica, tá? Se tá se identificando, fica aqui comigo, porque ainda hoje eu vou falar pra vocês 6 dicas de como combater a ansiedade e emagrecer de verdade, tá? Então, assim, ó, o que pode estar realmente atrapalhando o seu emagrecimento, o seu processo de emagrecimento, tá? Pode ser, tem alguns outros fatores que a gente precisa levar em conta, mas estatisticamente falando, né, é a ansiedade, tá? A ansiedade, a depressão e alguns fatores, eles são primordiais e aumentam cada vez mais as chances de essa ansiedade atrapalhar o seu processo no emagrecimento. Quando essa ansiedade deixa de ser uma coisa benéfica, porque acredite, tá, gente, uma certa dose de ansiedade é necessária para que a gente consiga fazer certas coisas na vida, mas quando isso
começa a ficar de maneira exagerada, quando você não consegue mais controlar e às vezes você nem sabe o porquê você está ansioso, isso começa passa de ser um estado para ser uma patologia. E isso tem derrubado as pessoas pelo mundo afora. Não é uma exclusividade das pessoas da minha cidade, da sua cidade, onde você está me ouvindo agora, independentemente do lugar que seja. Então, assim, por que que a gente se torna uma pessoa ansiosa? Por que que a gente desconta, né, as nossas frustrações e as nossas emoções nos alimentos que foram feitos para nutrir o nosso corpo e não as nossas emoções? Existe uma causa, uma resposta orgânica e científica para isso. É por isso que as pessoas, como eu falei lá, aqui no iniciozinho, né, faz a dieta, come direitinho, se alimenta direitinho, faz exercícios todos os dias, mas não consegue sair do lugar de onde estão. E a gente vai entender isso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você desconstrua no seu pensamento aí é que existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa ansiosa e entre você estar ansiosa, tá? E de uns anos pra cá, né, o que a gente vê as pessoas falando, afirmando umas com as outras, conversando, e eu tô falando isso, gente, baseado na minha vida, tá? É as pessoas falando assim, eu sou muito ansiosa. Eu trouxe, na verdade, esse tema, eu tava guardando esse tema na minha manga, porque assim, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, como vocês sabem, eu estou com a turma 4 do programa Sutilmente Aberta, já comecei os meus atendimentos com as alunas, e nessas últimas semanas as pessoas entram em contato comigo, né? Elas me chamam no direct aqui do Instagram, ou quem tem meu WhatsApp me chama no WhatsApp, né? E sempre fala assim, olha, Mário, já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a gente precisa desconstruir isso, tá? Ser uma pessoa ansiosa é diferente de estar uma pessoa ansiosa, tá? Ser é aquilo que você não pode mudar. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa baixinha, eu tenho 1,57m, 58, eu quero tanto ter 1,58m, mas eu acho que é 57. Eu sou uma pessoa baixinha. Ser baixinha é uma condição que eu não consigo mudar na minha vida. É ou não é verdade? Eu não consigo. O que eu posso é driblar, né, a minha altura e de repente tá colocando um salto aí. Mas eu Mari, não vou deixar de ter 1,57m. Não vou deixar. Por quê? Porque eu sou baixinha e não posso mudar. Agora eu quero que você reflita aí se você é realmente uma pessoa ansiosa ou se você está ansiosa. Você nasceu com essa ansiedade? Essa ansiedade que você tem, ela é impossível de ser tratada, de ser trabalhada, né? De ser diminuída em questões de intensidade? Pensa aí. Tá fazendo sentido pra vocês? Primeira coisa que a gente tem que desconstruir da ansiedade é se você é uma pessoa ansiosa ou se você está uma pessoa ansiosa. Fala aí pra mim. Vamos interagir. Coloca aí pra mim se você tá fazendo sentido pra você. Você é ou você está ansiosa. Sempre lembre da sua altura, tá? Sua altura é uma coisa que você não pode mudar. Então você é uma pessoa baixinha ou você é uma pessoa um pouco mais alta. E isso não tem nada que a gente possa fazer que possa mudar essa condição. Um outro exemplo para você ver como existe uma grande diferença entre você ser e você estar alguma coisa. Por exemplo, hoje eu estou, né, e sou, né, naturalmente morena, tá? Cabelos castanhos. Eu sou assim e estou assim. Mas quinta-feira que vem eu posso aparecer aqui megamente loira. É ou não é verdade? Quinta-feira que vem eu posso aparecer aqui trincando no cabelo loiro. E aí eu pergunto pra vocês: eu sou loira ou eu estou
estou loira? Eu estou loira. E quando eu estou loira, é uma coisa que eu posso mudar, né? Eu posso hoje estar morena, quinta-feira que vem eu posso aparecer loira aqui. E as cabeleireiras de plantão que estão aqui no ao vivo ou no gravado, né? Já ficam ensandecidas. Será que a Mari vai pintar mesmo o cabelo de loiro? Mas só pra você entender, né? Eu gosto muito de dar exemplos, eu gosto muito de fazer analogias para que o seu cérebro internalize de uma forma significativa isso, para você levar pra vida. Então, primeira coisa, minha linda, que eu quero que você desconstrua na sua vida é se você realmente é ansiosa, aquilo que você não muda, tá? Você não consegue mudar nunca. Ou se você está ansiosa. E aí, se você está ansiosa, a gente consegue mudar essa condição, tá? O meu estado de ansiedade no passado, ele era tão intenso, tão grande, eu até lembrei disso pra falar com vocês aqui, pra vocês verem o tamanho da minha ansiedade, que eu tinha preocupações em relação ao futuro, quando meu filho tinha mais ou menos entre 13 e 14 anos, de como seria quando ele fosse embora de casa. Ou seja, 12, 13 anos ali eu já comecei a entrar no modo loucura. Então, uma das principais causas da ansiedade, não é causa, são sintomas da ansiedade, é você ter medo exagerado de alguma determinada situação. E o medo, ele é uma defesa do nosso corpo. O medo é uma coisa benéfica, mas quando isso se torna algo exagerado e que controla a nossa vida, e logicamente que não é para um lado bom, isso acaba se tornando um perigo pra gente. E aí você acaba comendo em excesso. Tem aquelas pessoas que têm ansiedade que não comem. Sim. Existem aquelas pessoas que têm a ansiedade exagerada, o medo. Primeiro, né, sintoma de ansiedade é medo. Medo exagerado de algo que vai ou não acontecer no futuro. Vai ou não, é uma possibilidade. Só que a pessoa que, né, está ansiosa, ela está sempre trabalhando no negativismo, em que tudo realmente vai dar errado. E sempre colocando se der errado, se não der certo, se. E ancora as suas vontades, os seus desejos, aquilo que mais deseja na vida, no si, no pessimismo, no medo que isso possa dar errado no futuro. Então, olhem bem, meu filho com 12, 13 anos, eu com medo exagerado de como seria o futuro quando ele fosse embora de casa, quando ele fosse para a faculdade, lá pelos seus 18 anos, que foi quando ele foi. Só pra dizer pra vocês, gente, que ele já tá na 4ª fase da faculdade. E eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, eu sobrevivi. Eu quero dizer pra vocês que eu sobrevivi, mas eu tive que ir atrás. Eu tive que ir atrás de um autoconhecimento pra lidar com as minhas emoções, senão eu ia sucumbir, senão eu ia morrer. E ainda bem que o nosso corpo, ele manda sinais de dores. Porque quando a gente tá num estado extremo de constante ansiedade, e estar num estado de constante ansiedade é diferente de ser ansioso ou ansiosa. Você tá me entendendo? Tá fazendo sentido aí pra você? Então pensa bem, quando você tá nesse estado constante de ansiedade, você cria hormônios que são jogados na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo, que de forma exagerada e que não fazem bem pra gente. Como, por exemplo, o hormônio cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Quando você está em estado de ansiedade exagerada, me diga você aí, pense aí comigo, você consegue dormir direito?
Quando você está pensando de uma forma exagerada no futuro, um medo lá no seu futuro, uma coisa que ainda não aconteceu, mas que você já está projetando sentimentos, pensamentos negativos em relação a determinada situação, que pode ou não acontecer e pode ser que ela nunca aconteça. Você consegue dormir direito? Não consegue. E aí, é por isso que mesmo a pessoa indo à academia todos os dias, mesmo a pessoa fazendo dieta todos os dias, comendo direitinho, ela não consegue emagrecer, não consegue sair daquele estado. Por quê? Porque ela tá mandando o organismo dela liberar esse hormônio do estresse, que é o cortisol, que impede o corpo de metabolizar o mínimo que ela come. Mesmo entrando em dietas, olha só como o nosso corpo ele é perfeito. Olha só, mesmo você fazendo a dieta altamente restritiva, você não consegue emagrecer porque o seu corpo, primeiro, ele entra em estado de alerta. Se eu entro numa dieta restritiva hoje, o meu corpo pensa assim, opa, algo de errado não está certo, vou me preparar para a Terceira Guerra Mundial. Já tá aí, né? Mas ele pensa numa possível guerra, vai acontecer algo extraordinário e eu preciso guardar as minhas forças, as minhas reservas para depois. E aí você começa a ficar ansiosa e ficar estressada e gera cada vez mais cortisol dentro do seu corpo. E sabe o que o cortisol faz? Ele impede a metabolização dos nutrientes dos alimentos que você ingere. Mesmo você comendo tudo certinho, mesmo você fazendo tudo certinho, a sua ansiedade está impedindo você de emagrecer. Organicamente falando, ela está travando o seu emagrecimento. Porque aí você não dorme bem, você produz mais hormônio de estresse, que é o cortisol. Aí você passa o dia todo com pensamento negativo, esbravejando o mundo, o chefe, a previsão do tempo. Aí você se olha no espelho, se odeia, não se reconhece, não entra nas roupas. E o que acontece? Você tem mais do mesmo. E aí você fica mais estressada, libera mais hormônios que não vão contribuir para o seu emagrecimento, mesmo você fazendo tudo certinho. Então é um conjunto. As engrenagens do emagrecimento, elas precisam rodar todas encaixadinhas umas nas outras, rodar de uma maneira eficiente. Então não adianta você ir todos os dias à academia, fazer os exercícios físicos, não adianta você passar fome durante a semana, se as suas engrenagens elas não estão alinhadas. Eis que você faz fisicamente tudo que é certo, mas o seu pensamento tá querendo fazer a sua engrenagem rodar no lado contrário. Você tá fazendo atividade, você tá comendo direitinho, tá rodando assim, mas os seus pensamentos estão rodando ao contrário. E os dentes das engrenagens, eles não se encaixam. E quando isso tá brigando ali, você trava, você fica no 0 a 0 pros de camisa e meia comprida, como eu gosto de falar. É isso. É como se duas forças opostas estivessem ali o tempo todo se chocando, brigando. E na verdade elas deveriam estar unidas por um propósito maior, por um bem maior, que é o seu emagrecimento, que é aquilo que você mais deseja na vida. Tá entendendo? Tá fazendo sentido pra você o que eu tô falando aí? Então assim, mas Mari, a minha vida, ela é muito conturbada. Se você soubesse metade do que eu passo na minha vida, você daria razão por eu ter tanta ansiedade, por eu estar tão ansiosa o tempo todo. E eu sei, minha linda, eu sei de tudo isso. A vida não é perfeita pra ninguém. Olhando aqui pra mim, né, você pode dizer, ai, mas a Mari tem uma vida maravilhosa, aparece aqui na internet, ó, toda quinta-feira, plena, tranquila e serena, né, em posição de yoga ali, meditando, bem de boa, deve ser uma maravilha. Você não tem noção de quantos problemas eu enfrento todos os dias. E tá tudo bem.
Porque é assim a vida de todo mundo. Não tem um ser humano no mundo que não tenha problema. Todo mundo tem. Agora, o que difere, né, os seus resultados, né, o que potencializa a sua caminhada até onde você quer chegar, é o quanto você ressignifica esses seus problemas do dia a dia, o quanto você intensifica esses sentimentos. Porque, ora bem, como eu acabei de dizer para você, me preocupar com o que aconteceria quando meu filho fosse para a faculdade, quando ele tivesse 18 anos, lá pelos 12, 13 anos, não faz, não fez e não fará nenhum sentido. Um medo exagerado de tudo que pudesse dar errado. Nenhum sentido. Eu só perdi noites de sono, eu só comi muito mais do que o meu corpo precisava, né? E ainda justificava que eu estava comendo porque eu era uma pessoa ansiosa. Então, quando eu entendi que eu não era ansiosa e que eu estava ansiosa, as coisas começaram a mudar. E aí é isso que você tem que se fazer essa pergunta. Eu sou ou eu estou ansiosa? Essa minha ansiedade, ela é passível de mudança? Ou eu vou então, né, partir dessa vida desse jeito, neste estado? Será que é possível eu mudar isso? Claro que é possível sim. Com certeza é possível sim. Desde que você aprenda a ressignificar tudo aquilo que acontece no seu dia a dia. Desde que você tenha vontade de se autoconhecer. Quando você sente que você olha para o espelho e a pessoa que você vê ali no espelho é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você sente lá no fundo. E o seu corpo, o que é o corpo da gente na verdade? Não é o seu, é o meu, né? Os nossos corpos, eles nada mais são. Presta bem atenção no que eu vou dizer, olha só. O nosso corpo nada mais é do que um reflexo dos nossos pensamentos. Pensa bem aí, tá? O nosso corpo, ele é um reflexo dos nossos pensamentos. Então, quando você tem pensamentos negativos, quando você intensifica os seus acontecimentos que não foram tão bons durante o dia, como eu já dei um exemplo aqui, por exemplo, em outras lives, né? Falei, por exemplo, de uma batida de carro, né? Quando você bate o carro, é 10%. Quando você passa o dia... Isso aconteceu de manhã, você bateu o carro de manhã, é 10%. Quando você passa o dia inteiro contando a mesma história de como você bateu o carro, de como uma pessoa que não estava prestando atenção veio, bateu no seu carro, destruiu o seu carro porque você não tinha seguro, ou porque você tinha seguro, ou porque você acabou de, sei lá, financiar o seu carro ou algo parecido. Quando você passa o dia inteiro intensificando algo que te aconteceu, trabalhando nos 90%, lógico, você vai ter um estresse muito grande. E estresse grande gera cortisol. E o cortisol, o que faz? Ele impede que o seu organismo metabolize os alimentos que você ingere de forma eficiente. E um corpo estressado, ele acumula cada vez mais gordura. E além de acumular a gordura, o que ele faz? Ele retém, né? Além de reter a gordura, ele faz você perder massa magra. É uma reação em cadeia gigantesca. E aí, assim, o que acontece? Há essa briga, há essa disputa, né? Ali interno o tempo todo, de você fazendo tudo o que é certo, mas ao mesmo tempo alimentando os pensamentos ruins. Ao mesmo tempo esquecendo de agradecer, né? Quanta coisa boa você tem na sua vida, a sua saúde, a saúde das pessoas que você ama, esse seu trabalho que você reclama todos os dias de ter que levantar cedo para ir, né? E aí, o oposto disso tudo, desse estresse, é a gratidão. E eu sempre gosto de falar da gratidão. Eu não posso falar de ansiedade sem falar da gratidão. Mas o que a gente pode fazer de forma efetiva para driblar esses fatores negativos, né, da ansiedade? Lembrando sempre, não esquece aí, ó, que ansiedade é você
intensificar tudo que pode acontecer ou não no futuro. Pode acontecer ou não. E quando você está em dúvida, se por exemplo, né, no meu caso, eu tinha um dos medos que eu tinha era de o meu filho ir embora. Como que ia ser? Quando ele sair, eu ainda tenho medo, eu tenho um certo medinho ainda quando a minha filha for embora, mas hoje eu sei controlar, e o medo é uma coisa boa, tá? Hoje eu sei controlar, eu sei que vai ficar tudo bem e que tudo acontece no seu tempo e que eu não vou ser a primeira mãe, né, a colocar o filho no mundo. Eu não vou ser a primeira, eu não vou ser a última. Existem outras pessoas que sobreviveram a isso, né, e que no início eu achava que era uma catástrofe e não é. Mas quando você estiver num estado de ansiedade, se pergunte se isso que você está sentindo é real. Se pergunte se isso que você está sentindo faz sentido. E aí comece a questionar os seus pensamentos. Sabe o que os nossos pensamentos negativos eles são? Eles são igual aquelas pessoas que nos contam mentiras. Igual. Por exemplo, chega uma amiga, né? Uma amiga sua e conta uma história mirabolante ali, uma fofoca, uma coisa, e você fica ali, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Bom, eu vou confrontar, né? Essa amiga, essa pessoa que está contando essa fofoca. Vou perguntar onde aconteceu, como aconteceu, que horas aconteceu, por que aconteceu, quem estava no fato. Começa a questionar. Questione os seus pensamentos. Não deixe que você acredite, não deixe os seus pensamentos dominarem você e você acredite em coisas que não são verdadeiras. Quer um exemplo de uma coisa que não é verdadeira? E vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu tinha, por exemplo, um pensamento muito negativo em relação à atividade física. Eu já falei isso pra vocês muitas vezes. Eu tinha, porque eu tive uma experiência ruim na adolescência em relação à atividade física e isso eu levei pra minha vida. Foi uma mentira que eu acreditei e que eu reforcei durante anos da minha vida como aquilo sendo verdade. Quando eu entrei nessa viagem do autoconhecimento, né? A primeira coisa que eu fiz foi confrontar. Por quê que eu estava tendo aqueles pensamentos? Baseado em quê? Num comentário? Num fato isolado que aconteceu lá na minha adolescência? Por não querer fazer atividade física? É verdade isso? Não, não é verdade. Eu passei anos da minha vida alimentando uma grande mentira e justificando o fato de eu não gostar da atividade física numa coisa que aconteceu lá no passado, lá atrás, mas que eu tive que voltar lá atrás para poder fazer esse resgate, para poder entender o que estava acontecendo comigo, né? Então é por isso que muitas vezes é difícil você ter meta, você ter foco, mas se manter nessas metas, se manter no foco, porque os seus pensamentos negativos e que geram essa ansiedade não deixam você avançar. Quantas e quantas vezes você pensou em fazer alguma coisa e não fez por medo? Medo de quê? Esse medo que você sente é real em relação àquilo que você gostaria de fazer? Como por exemplo, eu não entrei na turma 4 do programa Sutilmente porque eu tinha medo de não emagrecer. Pois é, você tem medo de não emagrecer, mas não fazer nada e estar paradinha exatamente aonde você está não é pior do que perder algum valor em dinheiro, perder 3 meses, não é bem perder, né? Mas perder este tempo, teoricamente, dentro do programa. Será que realmente em 3 meses você não vai aprender nada? Se questione por quê? Por que eu tô tendo esse sentimento? Por que eu tô sentindo isso? Isso é real? Isso é verdadeiro? Antes de você atacar a caixa de bombom, isso é consciência, gente. E para você chegar a um nível de consciência, para fazer esses questionamentos, é treino, tá? Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, mas o primeiro passo é querer. E ontem eu falava isso para uma aluna. Eu
não tenho dúvidas de que ela vai ficar de pé na patrola, como eu falo, né? Como eu brinco, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque essa aluna, ela deseja o emagrecimento dela com todas as fibras do corpo dela. E porque a motivação dela está além do eu quero emagrecer. Está além do eu quero emagrecer para ter saúde. Ela tem motivos reais e sentimentais por trás deste querer dela. Então eu não tenho dúvida. E ontem eu falei isso para ela. 50% de todo o caminho que nós vamos percorrer durante esses 3 meses já está traçado, já está percorrido, você já andou os 50%. Porque ela quer, porque ela sente e porque ela está mudando os padrões de pensamento dela. E se ela estiver aqui agora, eu vou pedir para você, minha linda, comece a questionar os seus pensamentos. Se eles são verdadeiros, se eles são baseados na verdade. E se vale a pena ficar ancorando, né, os seus desejos num medo que é irreal. A ansiedade é um medo exagerado do futuro de algo que pode ou não acontecer. E normalmente é algo que não vai acontecer. E as pessoas que estão ansiosas, elas realmente são mais propensas a ter comportamentos compulsivos em relação à comida. Elas realmente são mais propensas a terem transtornos alimentares, ou tudo ou nada. Isso é um transtorno alimentar. É comer mesmo quando está com o estômago cheio. Comer por vontade, comer pela fome emocional. Mari, como que a gente muda isso? Construindo hábitos novos. Ah, legal. Então tá, então encerramos a live e eu reinventei a roda para você a partir de agora, né? Lógico que é construindo hábitos saudáveis. Mas para você construir hábitos saudáveis, não basta simplesmente você fazer a dieta ou então, né, se matar na academia todos os dias. Primeiro você tem que ter consciência das causas que estão te levando a ter esses pensamentos negativos, te levando a esse estágio de ansiedade. Então, para a gente entender a relação entre a ansiedade e o emagrecimento, eu precisava falar para você o que é a ansiedade, né? Não tem como a gente falar de emagrecimento sem antes esmiuçar de fato o que é essa ansiedade e como que ela age no nosso corpo. Você que entrou aqui agora, eu acabei de dizer como a ansiedade reage no nosso corpo e por quê, e como que isso impede o nosso emagrecimento. É uma causa fisiológica. Enquanto muitos acreditam ser apenas emocional, a ansiedade é emocional, né? A causa, ela é fisiológica, ela é orgânica. Você está uma pessoa ansiosa porque houve uma reação neurobioquímica dentro do seu corpo. Houve uma liberação muito grande, em alta intensidade, de um hormônio que gera estresse, que faz com que você, mesmo fazendo tudo certo, atividade física e dieta, né, você não emagreça. Por quê? Porque esse hormônio, ele trava o seu metabolismo, ele retém a gordura e ainda faz você perder massa magra. Então a Mari não está aqui inventando. A Mari está aqui passando conhecimento de uma forma com que você entenda, de uma forma muito simples. Na verdade, como eu explico aqui, é sempre de uma forma muito simples. Não tem nada de técnico aqui, né, que você não consiga entender. Então, o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente está em estado de ansiedade? Quando isso acontece esporadicamente, né, esse medo, né, que eu já falei pra vocês que isso é benéfico pra nossa vida. Por que o medo é benéfico? Pra salvar a nossa vida? Simplesmente por isso. O medo é algo que é natural e ele existe realmente pra salvar a nossa vida. Como, por exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês, né? Você sai do seu trabalho e diz assim, hoje eu não vou na academia
Olha, eu baseada na minha vida, eu sempre falo baseada na minha vida, né? Hoje não vou na academia porque eu tô cansada, estressada, hoje nada deu certo, hoje tudo que eu comecei não fluiu, tudo que eu botei a mão não foi. Vou pra casa, eis que eu pego minha bolsinha, saio do meu trabalho, estou indo ali a passos lentos, a pezito no mas, né? Pela estrada fora e de repente, não mais que de repente, um pitbull me ataca. O que eu vou fazer? Eu que estava cansada, estressada, sem energia, vou virar sua perna. Vou correr como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque eu tenho medo de ser mordida pelo pitbull. E isso vai fazer o quê? Vai salvar a minha vida. Então o medo é uma coisa boa. O medo salva a vida e preserva dentes também. O medo salva a vida e preserva dentes. É bom, mas quando este medo vem com uma sobrecarga de energia e de pensamento negativo, de forma exagerada, de forma com que não é dia sim ou dia não, que eu tenho medo do pitbull. Eu tenho medo do pitbull 24 horas por dia. E aí se pergunte se onde você está agora, no conforto da sua casa, dentro da sua casa, sentado ou não, lavando a louça ou não, limpando a casa, não sei o que você está fazendo agora, mas está me ouvindo. Se tem a possibilidade deste pitbull abrir a porta da sua casa, de chavear a porta, entrar e morder você. Fala aí pra mim se existe essa possibilidade. Sempre pense no medo que você tem num pitbull. Pense se do nada o pitbull vai entrar no seu trabalho e vai te atacar. Não vai. Lá dentro você vai estar segura. Já aproveitei para tomar uma aguinha. Você tá tomando a sua água aí? Você sabe que água é vida, né? Tem que tomar. Então sempre pensa no seu medo como um pitbull. Os seus pensamentos preservados. Se você tiver numa frequência boa, eu tô ligando aqui com meu celular, ele vai acabar a bateria. Se você tiver numa frequência boa, se você tiver com pensamentos positivos e mesmo que o mundo esteja caindo na sua cabeça, você ainda assim, você agradece, você ainda assim reconhece todas as coisas boas que acontecem na sua vida. E eu prometi, né, que eu ia falar de seis dicas, né, de como você combater a ansiedade. E eu vou falar assim, porque eu sou o tipo de pessoa que promete e cumpre, tá? A primeira dica para você combater a ansiedade é procure organizar a sua vida. Procure ter uma rotina. Pessoas que não têm hora para acordar, não têm hora para dormir, não conseguem organizar a sua vida, não conseguem organizar o seu dia. Não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, não tem hora para nada. Simplesmente vai levando a vida aos trancos e barrancos e com isso se sente frustrada, se sente incapaz, porque até fez um pequeno plano ali de como que seria o outro dia, mas não cumpriu exatamente nada do que tinha se proposto e procrastina e empurra com a barriga e não sai da onde tá. Então quando você organiza, Mari, como é que eu organizo? Uma dica muito preciosa de como organizar a sua vida, escreva. Eu tenho, não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês, mas se vocês quiserem, quem quiser pode me chamar e eu mando no privado, no direct aqui do Instagram, tá? Eu tenho um planner, ó. Eu tenho um planner de tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu tenho hora pra acordar. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, e a minha sugestão é que você também faça isso, porque muda a sua vida, é você se conectar com você mesmo através da oração, através da meditação. Eu era uma pessoa que não sabia o que era meditar na vida. E hoje eu medito. Que horas? De manhã cedo. Faço meditações guiadas. Procura lá no YouTube. Meditação guiada. Mari, não tenho tempo para meditar. Olha só, tem meditação guiada de 5 minutos. Meditação para ansiedade, meditação para pensamento positivo, meditação para energia boa, meditação para canalizar bons pensamentos, para ter boa saúde, para qualquer coisa que você possa imaginar na vida existe um tipo de meditação. Se você não consegue fazer sozinha, vai lá no YouTube e procura meditação guiada.
e você vai achar. E eu escrevo tudo o que eu vou fazer durante a semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você quiser esse arquivo, eu mando pra você começar a organizar. Então eu tenho a hora pra acordar, eu rezo, né? Eu oro quando eu acordo, eu respiro, faço umas técnicas de respiração, eu medito, e isso não demora mais do que 15 minutos. Mário, eu não tenho tempo. Quem não tem tempo é porque não está priorizando aquilo. Você só consegue fazer algo que você prioriza. E eu priorizo acordar, me conectar comigo, rezar, meditar, respirar, né? Me conectar, eu priorizo isso. Então, comecei acordando 10, depois 15 minutos, depois meia hora mais cedo. E assim, né? Hoje eu acordo cedinho, um pouquinho, 5h30, 6 horas da manhã, para dar tempo de rezar, de meditar, de fazer tudo isso. Então eu anoto tudo que eu faço. Tenho hora para acordar, tenho hora para dormir, porque o sono interfere na produção. Lembra que eu falei? Se você não dorme, você produz cada vez mais cortisol, e você já viu o que o cortisol faz? Faz você ter cada vez mais ansiedade. E também ele não produz o hormônio da saciedade quando você não dorme. Se você passa noites em claro, se você deita tarde e por conta de tudo que você tem que fazer, você levanta cedo, você não dorme o mínimo de horas ali esperado para você produzir o hormônio da saciedade, para você não produzir tanto cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Você precisa dormir a quantidade X de horas. Então não adianta também você ir para academia, você fazer a dieta, você passar, né, sofrimento, se você não dorme bem, se você não tem hora para nada, se você não planeja a sua vida, se você vai empurrando tudo como Deus quer, empurrando com a barriga, como eu sempre falo, né? Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio e nem sabe aonde tá só empurrando. E o universo, eu sempre gosto de falar do universo, ele é especialista em entregar aquilo que a gente quer. Só que ele é um pouco lento às vezes, tá? Ele só entrega pra gente aquilo que a gente realmente fala pra ele que ele quer, que você quer. Então quando você diz assim pro universo ou pra sua própria mente, eu quero emagrecer, e emagrece 1 quilo. O universo, a sua mente, o seu corpo, não sei, quem você queira chamar, diz assim, a Mari queria emagreceu 1 quilo, pronto, bateu a meta, já tá bom, só seguir a vida. E aí você nunca sai desse estágio de querer emagrecer e não conseguir, querer emagrecer e não conseguir. Cada vez que você quer mais você se afasta. Fale pro universo o que você quer. Eu quero emagrecer 20 quilos. Então diga, eu quero emagrecer 20 quilos, porque só emagrecer é muito vago. Pode emagrecer 500 gramas e já ter cumprido a meta. Daí o resto é resto. Então essa é a primeira dica, gente. Procure organizar a sua vida. Crie uma rotina. Tenha um diário para escrever o que você fez durante o dia. E se você não tiver um diário, um planner semanal, já vai ajudar bastante a sua vida. Segunda dica é invista no autoconhecimento. Você tem que parar de ser, desculpa a expressão, agora tá com a novela ali, né, Pantanal, onde eles tocam o gado e o gado vai para onde os peões, né, mandam. Não seja gado, não deixe ninguém mandar você para ir para algum lugar. Seja o peão da sua vida. Tome as rédeas do seu cavalo. Pegue o volante do seu carro, saia do banco da carona. E sabe como que a gente faz isso? Tendo autoconhecimento. Como que a gente tem autoconhecimento? O fato de você estar aqui comigo toda quinta-feira já é ter autoconhecimento. Eu estou te dando ferramentas que fazem você despertar para o autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, as pessoas, a primeira coisa que a pessoa lembra e vem na cabeça é o quê? Eu tenho que ler um monte de livro. Ai, que saco. Eu não tenho paciência para ler livro. Nem tenho tempo para ler livro. Mas se colocasse um contador, um temporizador, né, lá nas redes sociais que eu botei no meu celular, ia ficar apavorado com a quantidade de tempo
que se perde. Eu quero colocar um parênteses aqui, porque agora, por exemplo, você está na rede social, mas está aqui comigo, está tendo autoconhecimento. Mas se você botasse um contador de tempo nas suas redes sociais, que tem como você configurar isso, você ia ficar apavorada com a quantidade de tempo que você perde, digo mais uma vez, porque nem sempre você está perdendo, tá? Mas que você está ali na frente da tela do computador fazendo algo que não vai trazer nenhum benefício para você. E agora, o fato de você estar aqui comigo, você está tendo autoconhecimento. Eu estou te dando ferramentas, eu estou te ajudando a despertar. Então, invista no seu autoconhecimento. E não é investir dinheiro, é investir tempo, energia, vontade. Nós estamos aqui, ó, eu e você trocando energia. Porque eu quero te ajudar e você quer ser ajudada, certo? Então, a terceira dica é procure entender e questionar os seus pensamentos. Eu acabei de dizer isso para você, né? Procure entender e questionar os seus pensamentos, mas questione, confronte. Poxa, eu tô a ponto de me descontrolar e comer essa barra de chocolate aqui agora. Por quê? Se pergunte por quê. O que tá me motivando a comer essa barra de chocolate? Por que eu tô querendo comer a barra de chocolate e não tomar um gole d'água? Ah, é porque eu recebi um e-mail que fala que as minhas metas estão muito abaixo do esperado. Pois é, mas comendo vai te deixar mais perto das metas? Eu não sei, gente. Eu tô aqui criando uma situação hipotética, tá? Comer, gerar mais estresse, gerar mais cortisol aí dentro de você, vai fazer você chegar mais perto da meta? Ah, por que eu tô estressada? Por que eu tô nervosa? Ah, porque eu tô de TPM? Porque eu briguei com o meu marido? Ah, porque eu me desentendi com a minha mãe? E aí? Comendo de uma forma mágica vai fazer você se acertar com o seu marido? Vai fazer você se entender com a sua mãe? Vai fazer você ter um diálogo melhor com os seus filhos? Não. Então, confronte os seus pensamentos. Pergunte a si mesma se isso que você está sentindo é real. Se esse medo que você está sentindo, ele é um medo possível de acontecer, ou isso é uma viagem do seu pensamento. Isso é uma coisa que tá ali mirabolando dentro de você, mas pode ser que nunca aconteça. Se questione. O quarto passo aqui para você aprender a lidar com a ansiedade é fazer técnicas de respiração. Gente do céu, achei que eu nunca ia dizer isso na vida. Respirar é vida. Então, sempre que você estiver sentindo que está ansiosa, que está porque você não é, lembra que eu pedi para você questionar? Existe uma diferença entre estar ansiosa e ser ansiosa. Se questione. E quando você está neste estado de ansiedade, respire. Tem um ditado que diz, né? Respire, inspire e não pire. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Então, quando você aprende a controlar a sua respiração, o que você faz? Você oxigena o seu cérebro. E um cérebro oxigenado, né, com espaço, não tem tempo para chocar as conexões neurais. Não tem tempo para dar circuito. Não tem tempo para circuitar com pensamentos negativos. É a vida que segue. Ah, pois bem, recebi um e-mail, recebi um WhatsApp aqui, recebi uma notícia que não era tão boa. Tá, vamos processar até onde isso aqui é verdade, até onde isso aqui pode ser prejudicial, até onde o meu medo é real. Se pergunte, confronte, né? Confrontar. Confronte esses pensamentos e, se puder, pegue os seus 3 minutinhos que você vai lá no banheiro fazer um xizinho e aproveita para respirar. Aproveita para pensar se tudo isso que você está sentindo é verdade, é verdadeiro, é real, é possível de acontecer. Respire, segure por uns 3, 4 segundos e solte o ar. Funciona, gente. Funciona de verdade. Eu não estaria aqui perdendo o meu precioso tempo inventando mentiras para você. Procura no YouTube meditação guiada. Procura no YouTube técnicas de respiração em 5 minutos. E o YouTube vai dar tudo para você. A quinta dica, então, além de confrontar os seus pensamentos, né, desconfie deles.
Porque o nosso cérebro, ele é especialista em contar mentiras, tá? Como essa que eu acabei de dizer da atividade física, ele é especialista, ele encontra algo para se agarrar e fica ali agarradinho, né? Fazendo com que você realmente acredite nos próprios pensamentos irreais que não existem, que nunca vão existir, que você mesmo cria e que passa a ser uma verdade, passa a ser uma crença na sua vida. Então, além de você confrontar os seus pensamentos, desconfie dos seus pensamentos, tá? Principalmente dos pensamentos negativos. Eu não vou em tal lugar porque vão rir de mim, não vou em tal lugar porque todas as pessoas vão estar não sei o quê, não vou em tal lugar porque eu não quero me descontrolar com a comida, não vou em tal lugar porque eu vou me descontrolar com a comida. E faz afirmações negativas que não vão te levar para lugar algum. Assim como a culpa, assim como o sentimento de fracasso. Eu hoje conversava com uma aluna e ela me disse, né, tô me sentindo frustrada, tô me sentindo fracassada, tô me sentindo culpada. E o que eu falei para ela? Mesmo sabendo da tua dor, mesmo sabendo a intensidade que isso dói em você, porque eu já passei por isso, né? São sentimentos, a culpa, o sentimento de fracasso, né? São sentimentos totalmente inúteis, que não nos impulsionam para frente. Só nos retém. Só nos deixam ali com a corda amarrada na cintura, de um lado e o outro lado amarrado no poste, e você ali tentando correr, e não consegue. Então corta a corda. Cortar a corda é dizer o quê? Não adianta eu me sentir culpada, mesmo que isso esteja doendo. Não adianta eu me sentir frustrada, porque o que eu tenho que fazer é entrar em ação. E talvez o seu entrar em ação seja começar por um simples planner. Pode ser, né? Mas desde que isso seja feito com constância, todos os dias. O simples bem feito é melhor do que o planejado não feito. Olha só, o simples bem feito é melhor do que nada feito, ou então fazer um planejamento maravilhoso, né? Com um monte de mapa mental no seu planejamento ali, mas você não faz nada. Você só levanta da cama e existe. Também não vai resolver absolutamente nada. Então, além de desconfiar dos seus pensamentos, segura esse rojão. A sexta dica aqui de como evitar a ansiedade. Não se exija tanto. As pessoas ansiosas, elas são extremamente exigentes. A pessoa que está num estado de ansiedade elevado, ela é extremamente exigente. Então, não se exija. Dê o seu melhor. E entenda qual é o limite do seu melhor. O seu melhor não é o perfeito. O seu melhor é aquilo que você faz. Eu sempre falo, feito é melhor do que perfeito. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque idealiza, e idealizar é algo que está na ideia, tá? Idealiza algo perfeito, algo com um monte de estrelinha e bolinha e não sai. Então, pare de se exigir. Dê o seu melhor, mas entenda que você é um ser humano. E o ser humano é uma máquina que também falha. Que nem todo dia tá bem, que nem todo dia tá sorridente, que nem todos os dias tá com vontade de ajudar alguém ou de ser ajudado. Porque viver não é um processo linear, assim como o emagrecimento. O emagrecimento não é um processo linear. O emagrecimento é como aquele gráfico do coração, né? Dos batimentos cardíacos. Aquilo ali, aquela oscilação de para baixo e para cima significa vida. Um processo linear é morte. Aquilo que está retinho perdeu a vida, acabou, não existe mais. Então entenda que hoje você pode estar por baixo, mas amanhã você pode estar por cima. Pare de enxergar perigo em tudo. Pare de achar que está sempre incomodando as outras pessoas, porque isso vai gerar cada vez mais estresse, vai gerar cada vez mais o seu apetite desregulado, vai te gerar cada vez mais insônia, vai te dar dores generalizadas pelo corpo todo, você vai ficar ali toda tensa. Pare de ter preocupações em excesso. O futuro é algo que não está nas nossas mãos.
Só o presente está nas nossas mãos. E por isso que ele é presente. É pra gente aproveitar essa dádiva, essa maravilha que Deus nos proporciona todos os dias, tá? Pare de ter medos irracionais. É isso que eu queria falar. A palavra irracional. Pare de ter medos irracionais. Porque esses medos acabam se materializando no seu corpo físico através do quê? Do sobrepeso, do excesso de peso, né? Da obesidade e das dores. Pare de ser perfeccionista. Perfeição não existe neste plano. Só Deus é perfeito. E aonde Ele está é que existe, não é perfeição, mas algo satisfatório, algo que você sente que enche o seu coração. E quando você é perfeccionista, o que acontece? Você tem problemas digestivos. Dói seu estômago, dói o seu intestino não funciona, o seu, né, ou desregula, ou tá funcionando super bem ou não tá funcionando. Os perfeccionistas têm sempre problemas digestivos. Isso aí é o corpo falando, e ainda bem que a gente tem as dores, né, pra dizer que algo de errado não está certo. Tá bom, minhas lindas, meus lindos que estão aqui comigo? Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que eu falei hoje pra você tenha algum aprendizado, tenha feito algum sentido na sua vida, tenha feito você despertar de alguma forma, tá? Porque quando você cuida da sua mente, o seu corpo responde. O seu corpo nada mais é do que uma resposta, um reflexo, um resultado dos seus pensamentos. Quer emagrecer? De verdade, com todas as fibras do seu corpo? Comece com uma coisa que é totalmente gratuita, mas um pouquinho desafiadora. Mude os seus pensamentos. Um beijo no seu coração, fica com Deus e a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Tchau, tchau.